Vamos mudar um pouquinho a página, né? Eu sei que a gente está empolgada aí nessa situação de Rick, mas eu acho que vale a pena também a gente explorar o top one que você colocou da Hat, né? Você falou sobre a questão de conceitos, né? De conhecer os conceitos basilares, né? Quando você fala em base, a gente já pensa em estrutura, né? Se a gente for fazer analogia com a construção de uma casa, os alicerces, e alicerce é algo fundamental. Se tem algo que a gente precisa investir uma grana boa, né? É no alicerce. Porque senão você vai construir uma coisa linda e maravilhosa que a qualquer tempo se desaba, né? E aí você falou o seguinte, que conhecer, né, os conceitos basilares é esse top one. Quando você menciona esses conceitos, né, eu queria entender assim, o que não pode, em hipótese alguma, deixar de ser entendido pelo profissional da área, né? Eu estou na área fiscal, eu preciso entender fundamentalmente aquilo ali. É a minha base. O que você conceitua? Só para a gente poder endereçar, entender. Porque quando a gente fala conceitos basilares, fica um pouco genérico, né? Eu queria que você desse nome a essas, o que você está intitulando conceito basilar. Bea, como eu estou sem o meu sistema gerenciador de tarefas aqui, eu não vou lembrar de todos os conceitos, mas eu vou dizer alguns, só para você não ficar realmente na abstração, né? Vamos deixar isso um pouco mais palpável, um pouco mais concreto. Mas antes eu vou contar a história, porque você falou do alicerce da fundação, né, da casa e tal. Eu tinha comprado um terreno, né? E a gente queria construir uma casa nesse terreno, era de um condomínio, muito legal aqui na cidade. E a gente estava começando a pesquisar para construir, né? Quanto a gente iria gastar, se era viável, não era, enfim. E aí a gente começou a perguntar a algumas pessoas, porque esse terreno era numa área que eu não sei se era bem mangue, ou era num terreno meio poroso, não sei tecnicamente falando, explicar, mas era um lugar que exigia que a fundação fosse muito bem feita, né? E eu me lembro que eu perguntei a algumas pessoas que construíram nesse condomínio quanto elas gastaram de fundação, né? E as pessoas me falavam assim, Jéssica, a gente gastou mais ou menos uns 60. Aí eu, tipo, 60? 60 o quê? 60 mil. Peraí, gente, 60 mil. Jéssica, mas é porque, assim, só na fundação, né? Tipo, ou seja, você coloca 60 mil reais dentro de um buraco, não vê absolutamente nada subir, né? É meio isso. Só que a fundação, ela realmente tinha que ser muito bem feita. Imagina você construir uma casa muito bacana, num condomínio legal, e simplesmente ela ruir porque não teve uma fundação muito bem feita. Inclusive, aconteceu isso numa casa, eu não lembro bem, foi aqui na cidade, mas eu não lembro bem se foi nesse mesmo condomínio. Mas fato é que, por mais que você tente construir o melhor conhecimento sobre alguma coisa, né, se você não tiver uma fundação muito bem feita, em que você invista, não precisa ser 60 mil, não, né, mas assim, que você invista um bom dinheiro, agora eu tô falando de tempo, né, tá vendo como as coisas se correlacionam, né? Eu costumo dizer que nada que você emprega tempo e esforço tende a dar errado, né? Então, eu acho que na sua fundação, no seu alicerce, na sua base, é onde você tem que desprender mais tempo e esforço, que vai ficar muito mais fácil de você entender todo o resto. Entende o exemplo que eu falei sobre a redução redução para, redução de carga tributária correspondente a. Isso não é uma coisa difícil de entender, conceitualmente falando, se você entende toda a base e todo o resto, né? Então, antes de eu dizer exatamente alguns conceitos, eu quis só reforçar essa importância da base. Isso é em qualquer situação, não somente no departamento fiscal, né, não somente quem trabalha com tax, em qualquer outra coisa. Quando a gente estuda direito, a gente estuda tudo igual todo curso, né, na verdade. Você estuda umas matérias chatas no começo, né, tipo, nossa, tô numa parte chata, não chegou na parte prática ainda. Mas, cara, isso vai ser essencial para você lá na frente fazer a parte prática Sentido, né? fazer sentido, é bem isso mesmo. Então, se eu puder falar de alguns, tá? Primeiro, princípios, né? Princípios, eu acho que até já falei isso em alguma entrevista nossa, né? Princípios são, assim, indispensáveis. Aí, acho que eu até citei, não lembro se eu falei isso exatamente numa entrevista, mas eu lembro que eu já comentei isso, daquela questão que teve da não cobrança do DIFAL no ano de 2022, se eu não me engano, né? Por quê? Porque saiu a lei no final do ano anterior, existia um princípio, o princípio da anterioridade.
e aí eu posso cobrar esse DIFAL lá em janeiro, tem anterioridade anual, anterioridade nonagesimal. Aí você pega uma matéria da valor econômico e vai ler, e você não entende absolutamente nada. Por quê? Porque você não sabe o que é princípio da anterioridade. E quando você vai, você joga no Google e tenta entender de uma forma rasa e superficial. Isso não te dá a informação que você precisa para você entender de forma macro e ter a sua visão drone, olha aí o conceito, para você entender de uma forma mais, né, fundamentada mesmo. Então, assim, princípios são essenciais, princípios do direito tributário, conceitos que estão dentro da linha de constituição do crédito tributário. Então, eu tenho ali hipóteses de incidência, fato gerador, o próprio lançamento, crédito tributário, enfim, cada uma das etapas da linha do tempo da formação do crédito tributário. Isso é importantíssimo. Decadência, prescrição, são conceitos assim fundamentais. Os próprios formadores do cálculo do tributo, a base de cálculo, a alíquota, o valor do imposto, né, de uma forma, redução de base de cálculo, benefícios, né, o que é suspensão, o que é não incidência, e aí eu nem vou falar mais disso, nem é benefício, mas, enfim, diferimento, isenção, porque a depender de qual você esteja enquadrado, você tem que entender que você precisa estornar o crédito da entrada. O que é crédito? O que é débito? Né? E, assim, é diferente do conceito que você aprende no débito e crédito da contabilidade geral. Se você levar o mesmo conceito, você vai se dar mal. Então, assim, são esses conceitos basilares que quando você... e aí eu posso até entrar nas codificações também, né? As codificações hoje, elas são o que padroniza, digamos assim, o departamento fiscal e orienta o fisco no que se refere à tributação das operações como um todo. Então, as próprias codificações também, digamos que seja uma ramificação dessa questão de conceitos basilares. Então, são vários, né? Eu acho que está longe de eu conseguir esgotar aqui nessa fala, mas acho que deu para ter uma noção, né? É o alicerce, é tudo que vai fazer com que o seu conhecimento ele cresça de forma sustentada. E essa casa, ela não venha ali a ruir depois de construída, porque efetivamente você não construiu nada, você construiu um prédio em cima de isopor, meio isso, sabe? Então, acho que é isso esses são os conceitos basilares de uma forma bem geral, né, e superficial, apenas trazendo eles, não explicando cada um.